Olá, gente! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o tema do vídeo vai falar sobre a força da mãe. Como que você se considera como mãe? Se você for mãe, reflita aí. Como que você se sente como mãe? Você dá o seu melhor? Você pensa que o melhor que você pode fazer você está fazendo? Ou você poderia se doar mais? Ou você deveria se doar menos? A gente, como mãe, na verdade, a gente muitas vezes erra tentando acertar, né? Nós temos um amor tão grande pelos nossos filhos que muitas vezes a gente passa do ponto. Muitas vezes tem a super proteção. A gente acaba não querendo que os nossos filhos sofram nada. E a gente acaba também fazendo com que eles não cresçam por conta disso, que eles não amadureçam e que eles também precisam passar por alguns desafios na vida para que eles cresçam emocionalmente. Muitas vezes a gente está tentando evitar uma dor, mas na verdade é aquela dor que vai fazer com que eles compreendam muitas coisas. Porque viver nesse mundo aqui é como matar um leão por dia. Muitos desafios, muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente acaba vivendo alguns traumas, tendo e carregando por muito tempo nas nossas vidas, e quando acontece com os nossos filhos, a gente não quer que eles sintam o que a gente sente. Porém, existe a temperança que a gente deve ter, né? Uma temperança saudável, que muitas vezes acontecem as coisas pra gente crescer. Se nós somos quem somos, foi por conta do que vivemos. E se a gente não teve a sabedoria no momento, está na hora da gente ter essa sabedoria. Está na hora da gente pedir essa sabedoria para Deus, para que a gente possa compreender as coisas de uma forma mais clara e que a gente não precise ficar carregando coisas desnecessárias na nossa mochila. Muitas vezes a gente passa para os nossos filhos os nossos medos, os nossos anseios, e eles crescem sendo iguais a nós. E aí quando a gente vê que eles estão sofrendo pelo mesmo motivo que nós, a gente fica perdida e a gente não sabe o que a gente faz. O que eu tô aprendendo? Que a primeira coisa que a gente deve fazer quando nós nos deparamos com a maternidade é que a gente precisa ter uma fé. Uma fé que é construída com valores, com princípios, para que Deus venha nos dar essa força que a gente tanto precisa para sermos mães, para lutarmos pela vida dos nossos filhos. Só que muitas vezes as coisas vêm e a gente se sente fraca, a gente não dá conta, a gente não consegue suportar tantas coisas e a gente acaba sofrendo mais do que deveríamos. Então o primeiro passo que a gente precisa dar é um passo de fé. É procurar a Deus, pedir para Ele nos dar essa força, para Ele nos dar sabedoria, para lidar com as diversidades. Porque eu não sei se você tem um filho, se você tem dois, quantos filhos você tem. Mas você pode concordar comigo que um é totalmente diferente do outro. Não existe um filho igual ao outro. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de lidar, as suas características. E com isso a gente precisa, como mãe, conseguir entender a todos. Uma vez eu aprendi que existem filhos e filhos. Porém, eu preciso sempre pensar qual que eu tenho mais afinidade. Se eu tenho mais afinidade com o filho A, eu preciso dar mais atenção para o filho B. Porque quando a gente não tem afinidade com alguém, a gente cada vez se distancia mais dessa pessoa, né? Se você lembrar de alguém que você não tem muita afinidade, com certeza você não é a melhor amiga dessa pessoa. Você cada vez fica mais distante dela e nada te atrai para ficar perto dela. E com os filhos é assim. Se a gente sente que a gente tem mais afinidade com um do que com o outro, a gente precisa dar mais atenção para o que a gente não tem afinidade, para que a gente construa algo novo ali. Porque depois a gente se torna adulto e
e os filhos acabam se distanciando da gente por conta disso. Muitas vezes por conta de um ciúmes do que o outro filho tem em relação ao outro, porque a gente deu mais atenção para aquele do que para ele. E isso faz com que muitas famílias estejam se desconectando por conta de um ciúmes desnecessário provocados por uma mãe, quando na verdade não era para ser assim, né? A mãe deve provocar a harmonia dentro da sua casa, a amizade, o contentamento, a paz entre os irmãos. E nesse momento a gente se depara com o que a gente pode fazer, que é a nossa parte. E aí também vem a questão quando nós nos tornamos mães e não temos a ajuda do pai, que tem muitas mães que se declaram pães, porém não existe mãe e pai, cada um tem o seu papel. Eu não sei qual que é a situação que você vive hoje, se você é mãe solteira, se você é mãe viúva, se você é uma mãe que está casada, porém se sente só. Por diversos motivos. Sempre existirão as mães que são mães, sozinhas. Mas quando a gente quer fazer o papel do pai e da mãe, a gente acaba se sobrecarregando na nossa função. E não é isso que Deus quer, que a gente se sobrecarregue na maternidade. O pai tem o papel dele e a mãe tem o papel dela. Se você não está se sentindo forte para ser mãe e pai, é porque você não tem como ser. Você não tem como fazer o papel de duas pessoas na vida do teu filho. Faça o seu papel de mãe com excelência. Dê o seu melhor como mãe. E você vai ser a melhor mãe que seu filho vai ter. E se você está sem forças, peça a Deus, porque Ele dá com prazer o que você pedir. Ele dá tudo o que você precisa. Ele te dá paciência, Ele te dá paz, Ele te dá amor, Ele te dá sabedoria, Ele te dá tudo o que você precisa para que você seja uma mãe com excelência. Uma mãe forte, uma mãe vitoriosa, uma mãe onde os filhos vão olhar e vão dizer: a minha mãe me cuidou, a minha mãe deu o melhor que ela tinha por nós. E assim a gente ressignificar a nossa história. Eu também posso estar falando aqui com pessoas que tiveram mães que pensam que não foram as melhores, mas tente ressignificar a tua história com a tua mãe. Ela fez o melhor que ela pôde. Talvez ela não teve uma mãe a qual ela pudesse se espelhar. Eu sempre tento ver assim as situações como se eu estivesse no lugar da pessoa, a empatia. Eu não posso exigir de alguém o que ele não tem para me dar. E muitas vezes a gente está exigindo dos outros o que nem a gente tem para dar. Eu quero muito que a pessoa faça isso para mim, mas nem eu faço isso para os meus filhos. A gente está exigindo demais dos outros e não está se dando tanto para a gente mesmo. Quando a gente tem um olhar mais amoroso sobre todas as coisas, a gente vai entender que mãe é um papel tão lindo. E eu acredito que depois do amor de Deus, o amor de mãe é o melhor amor que tem aqui na Terra. Porque a mãe nos ama com todo o coração, com toda a vontade. E muitas vezes as nossas mães erraram tentando acertar, assim como nós agora. E se você ainda não é mãe, se você tem o sonho de ser mãe, eu quero dizer para você ter fé e confiar em Deus, que o seu momento vai chegar. E que Deus, nesse momento, venha visitar o teu ventre e fazer com que dali floresça uma vida, se estiver em comunhão com o propósito de Deus para você. Mas enquanto esse dia não chega, seja mãe para alguns. Muitas vezes nós somos mães das nossas amigas, somos mães dos nossos colegas de trabalho. Nós podemos ser diversos tipos de mãe. Basta a gente ter o amor para levar para as pessoas.
Quantas vezes no nosso trabalho, né? A gente acaba confortando os nossos colegas, conversando e dando uma palavra de mãe. Porque mãe é assim, né, gente? No coração de mãe sempre cabe mais um. Que a gente possa crescer diante de Deus em relação ao amor dele, para que a gente venha levar amor para os nossos filhos. E sobre o que eu tinha comentado, sobre a afinidade, que você tenha também um olhar mais especial sobre o filho que você tem menos se identifica, porque ele precisa de ti, ele precisa muito da tua atenção. Muitas vezes as pessoas se apegam mais no menorzinho, né, no filho menor, acham mais bonitinho o menorzinho, mas o grande está ali, o maior, o primeiro, está ali esperando que olhem para ele também e digam que ele é especial. Eu sempre observo isso desde o dia que eu aprendi. Quando eu estou em algum aniversário, por exemplo, alguma coisa que as pessoas vêm e ficam falando mais pro meu filho menor que ele é queridinho, que ele é engraçadinho, eu pego, dou uma volta, seguro meu filho maior, coloco ele no meu colo e digo que ele é especial também. A gente não precisa ficar esperando que os outros venham elogiar. A gente, como mãe, pode dar um abraço no nosso filho e dizer que ele é importante também. E dizer as qualidades que ele tem. E isso vai fazer com que ele não se sinta menor diante do outro, mas que ele também é especial. A gente, como mãe, erra muitas vezes, mas a gente não precisa ficar errando todo o tempo. Que sejam erros novos e que a gente não fique se detendo nos erros do passado, mas que Deus nos dá a oportunidade de todo dia a gente estar aprendendo algo novo e estar levando para os nossos filhos. Que sejamos boas testemunhas para os nossos filhos, porque eles merecem o melhor de nós. E se a gente tem amor para dar, que a gente dê em abundância, porque esse amor vem do Pai, vem de Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se fez sentido para vocês, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Vai ser muito bom ter vocês aqui comigo. Fiquem com Deus. Sejamos ótimas mães, do nosso jeito, da nossa maneira, mas sempre procurando aprender, um dia após o outro, e com Deus em todos eles. Até mais!